Patrística. Posteridade, obras e pensamento do Doutor Suavíssimo. Eresdrian de O. Freitas. Agostinho de Hipona. Em uma das suas mais de 660 referências a Cipriano, emprega o epíteto Doutor Suavíssimo para designar o bispo de Cartago, de quem sempre reconheceu a autoridade, como bispo, mártir, defensor da Igreja, e a santidade. Agostinho, porém, não inaugura a reverência a São Cipriano. Posteridade no ano seguinte, 259, ao martírio do grande bispo cartaginês, seus ensinamentos são recordados, no momento do martírio, para serem postos em prática. Alguns anos mais tarde, seu túmulo é considerado referência para outros mártires. Lactâncio, CA 260, 330, e Jerônimo, CA 347, 419, louvam sua eloquência, sua elegância de estilo, seu talento fecundo. Além disso, o estridonense, juntamente com as escrituras, indicará também a leitura das obras de São Cipriano. Agostinho atesta a leitura das Acta e a celebração anual do martírio do Santo Bispo de Cartago, e louva-o como exemplo de fé viva. No século V, o cristianismo africano já tinha enraizadas em si a memória e a autoridade do Doutor Suavíssimo. Memória e autoridade, aliás, que se estendiam a toda a Igreja. Na Espanha, o poeta Prudêncio de 348, dedicará a Cipriano os mais de 100 versos da 13ª poesia de Super Estepanon. No Concílio de Éfeso, 431, o santo mártir cartaginês é citado em apoio às doutrinas da Theotokos e da dupla natureza de Cristo. O Decretum Gelasianum, 496, põe Cipriano e todas as suas obras entre os patris ortodoxi, os padres cujas obras e teologia são recomendadas por sua fé reta. Algo semelhante fará mais tarde Cassiodoro, CA 485, ao inseri-lo em sua lista dos padres latinos, e, assim, promover sua leitura na Idade Média. No desenvolvimento do movimento monástico, o Santo Bispo de Cartago pode ter influenciado São Bento, CA 480, 547, ou quem por ele, na composição de sua regula. E, além de modelo de mártir, de santidade, de bispo, de ortodoxia, foi também modelo de abade. Embora os latinos não fossem muito lidos e conservados entre os orientais, também entre esses podem ter se difundido obras de São Cipriano. Suas cartas certamente eram conhecidas. De fato, deve ter havido um corpus das epístolas do cartaginês na biblioteca de Eusébio de Cesareia. E, talvez, outro em Constantinopla. Na Capadócia, Gregório Nazianzeno atesta sua fama, dedicando-lhe, em 379, um panegírico inteiro. Na Lídia, no início do século V, Cipriano é recordado pelo bispo Macário de Magnésia, como taumaturgo, e é também como taumaturgo que os bizantinos encontram São Cipriano cultuado em Cartago no século VI. 10 séculos mais tarde, o Concílio de Trento invocará o Santo Bispo Mártir de Cartago para tratar do episcopado na estrutura da Igreja, para evitar continuar como uma infinidade de indicações de obras de variado gênero. Basta dizer que a figura do Doutor Suavíssimo atravessou tempos e lugares, sendo cultuado e tendo suas obras reproduzidas, citadas e traduzidas, como autoridade moral, teológica, litúrgica, canônica. Mesmo em realidades eclesiais mais próximas de nós, como o Vaticano II, Cipriano só perde em número de citações, em um documento como a Lumen Gentium. Por exemplo, para Agostinho, 21 deste, 14 daquele. Obras a enorme recorrência a São Cipriano não suscita tanta admiração se tem presente que suas obras e cartas miravam questões pontuais práticas, o que explica o motivo de o diácono Pôncio indicar, supostamente em ordem cronológica, quase todas as obras do bispo de Cartago dentro do quadro de sua atividade pastoral. Questões, todavia, não dificilmente experimentáveis em qualquer comunidade eclesial ao longo dos tempos. Mesmo que cada uma de suas obras deva ter sua própria introdução, com dados mais precisos de suas circunstâncias, datação, titulação, especificidades, eis uma visão geral daquelas consideradas autênticas, a começar pelo epistolário. O epistolário de Cipriano contém 81 cartas autênticas, nem todas, porém, são propriamente suas. De algumas, de remetentes vários, ele é destinatário. De outras, como epístolas sinodais, ele é redator. A datação da maioria delas parece acertada. Como suas obras, as cartas dizem respeito a questões práticas com as quais teve de lidar ao longo de seus cerca de 10 anos de episcopado. Ad Donatum, a Donato, é a primeira das obras cipriânicas.
Composta depois de seu batismo, CA 246, Cipriano a endereça e dedica a seu amigo Donato, a quem conta de sua conversão, do abandono de um mundo em decadência, das transformações da graça batismal e da paz e da felicidade a que chegou pela fé. De estilo prolixo, é obra que mais demonstra sua formação clássica. De hábito virginarum, a conduta das consagradas, talvez anterior a seu episcopado, 248-249, o texto é uma exortação às consagradas a estarem atentas à vaidade e aos vícios pagãos. Uma verdadeira vida ascética manifesta-se no portar-se e no que se porta. A obra é indubitavelmente inspirada no Dicutu Feminarum de Tertuliano. De Lapsis, os lapsus. Durante a perseguição de Décio, em 250-251, muitos cristãos negaram a própria fé, ofereceram ou o sacrifício ou o incenso aos deuses, enquanto outros, sem de fato terem oferecido um ou outro, obtiveram ilicitamente um atestado de tê-lo feito. Pelo fato de terem decaído na fé, embora em graus distintos, estes não devem ser readmitidos na comunidade sem a devida penitência. Cipriano admoesta a não dar aos lapsos bilhetes de perdão indistintamente, pois a administração da disciplina eclesiástica cabe ao bispo somente. Composta em 251, a obra motiva e reflete as deliberações do Concílio de Cartago daquele ano. De Ecclesiae Catholicae Unitate, a unidade da Igreja Católica. Composta também em 251, imediatamente depois do de Lapsis, provavelmente seja a obra cipriânica de maior influência, reprodução e discussão ao longo dos tempos. A questão dos lapsus teve como consequência imediata dois cismas, o dos laxistas, em Cartago, e o dos rigoristas, em Roma. Cipriano, independentemente de que cisma tenha tido em mente, exorta os fiéis a não abandonarem o único rebanho de Cristo para seguir aqueles que, deste, se separaram, criando comunidades próprias, iludindo-se e iludindo seus seguidores. É neste único rebanho, a Igreja, que está a vida do Espírito. E sua unidade, fundada no Cristo, expressa-se na comunhão dos e com os apóstolos. Os bispos são os zeladores dessa unidade. Esse é o primeiro tratado, mesmo se não no senso contemporâneo do termo, de eclesiologia da história da Igreja. De Dominica Oratione, a oração do Senhor, inspirada no de Oratione de Tertuliano, superando este último ao desenvolver com mais profundidade a matéria. A obra, datada no período entre o final de 251 e o início de 252, é um comentário ao Pai Nosso, considerado síntese da fé cristã, com indicação de quando rezar e dos requisitos necessários para, na unidade dos fiéis batizados, rezar bem. Ad Demetrianum, a Demetriano. Texto apologético, normalmente datado de 252, no início de uma epidemia. Demetriano deve ter sido um personagem de relevo entre os pagãos, cuja voz difunde, acusando os cristãos de serem responsáveis pelas calamidades do império. Ele considera tais calamidades como punição dos deuses pelo fato de os cristãos os terem abandonado. Para Cipriano, os pecados dos pagãos, sua idolatria e as perseguições que instauraram contra os cristãos é que são causa dos males que padecem. O que há de salvá-los não será o retorno dos cristãos aos deuses pagãos, mas a conversão dos pagãos ao único e verdadeiro Deus, cultuado na única verdadeira religião. De Mortalitate, a mortalidade. Em 252, uma peste deixava mortos em quase todos os lares, pagãos e cristãos. Morte era comum a ambos, e o que distinguia um de outro era o modo como era afrontada. Cipriano convida os cristãos a não temê-la, porque é partida para o encontro com Cristo que chama a entrar na imortalidade e na felicidade eterna. Mesmo que a obra não seja de grandes proporções, é o primeiro tratado, embora não no senso técnico contemporâneo do termo, na história do cristianismo a propor uma teologia da morte. De Opere et Eleusines, as boas obras e a esmola. A peste surgida em 252 levou muitos à pobreza ou a distanciar-se dos doentes. Por isso, no mesmo ano em que publicou a obra precedente, ou pouco depois, talvez 253, Cipriano viu a necessidade de mover seus fiéis, particularmente os mais abastados, a fazer o bem. A salvação recebida no batismo deve desdobrar-se em caridade constante, e essa caridade não é feita tanto a um nosso par, mas ao próprio Deus. Por isso a assistência aos necessitados não é insignificante para a salvação. De Bono Patientiae, o bem da paciência.
inspirada no De Patientia de Tertuliano. Essa obra pode ter sido posta por escrita ca. 256, durante a polêmica com Estevão de Roma sobre o batismo. É um convite a imitar a paciência, que não se confunde com indiferença, de Deus, do Cristo e dos patriarcas. Diz Elliott Livore, o ciúme e a inveja. 251, 252, para os estudiosos novecentistas, ou 256, 257, na cronologia de Pôncio. Enquanto o paciente imita Deus, o ciumento e invejoso imita o próprio diabo. O ciúme e a inveja são males perigosos, levam a outros vícios e pecados, e, com esses, ameaçam a unidade e a paz da Igreja mediante desobediências, cismas, heresias. O elenco das obras cipriânicas do diácono Pôncio põe o de Elliott Livore depois do De Patientia, do qual seria a contrapartida. Já estudiosos do final do século XIX, mas particularmente do século 30, consideram-na, por tratar de cismáticos e hereges, no contexto do De Lapsis e do De Unitate Ecclesiae. Ad Fortunatum, a Fortunato. Exortação a perseverar na fidelidade ao Cristo até o extremo, isto é, a abraçar o martírio, o que é evidente pelo acréscimo de alguns manuscritos ao título de Exhortatione Martyrium. A obra, dedicada ao bispo Fortunato, constitui-se de uma seleção de passagens, florilégio, bíblicas sobre idolatria, perseguição, perseverança e a sorte dos mártires. Embora o contexto de uma perseguição seja inegável, os estudiosos dividem-se em três posições distintas quanto à sua datação. 250, 251, a perseguição de Décio. 253, a de Galo, que não se deu como se esperava. 257, a de Valeriano. Duas obras, todavia, têm sua paternidade ainda em discussão. O Ad Quirinum, Testimoniorum Liber, ou Testimonia Ad Quirinum, a Quirino, livro de testemunhos, e o Code Idola de Non Sint, os ídolos não são deuses. A maioria dos estudiosos reconhece a autenticidade cipriânica da primeira obra e reputa espúria a segunda. Essa é marcadamente construída a partir do Octavius de Minúcio Félix, do Apologeticum de Tertuliano e, particularmente, das Divinae Institutiones e Epitome Divinarum Institutionum de Lactâncio, sendo, portanto, posterior a Cipriano. Aquela é um florilégio bíblico, uma série de testemunhos encomendada por certo Quirino, dividido em três partes. Seu objetivo é demonstrar que os cristãos são novo povo de Deus, e que o Cristo é o Messias prometido. Sua terceira e última parte é constituída de exortações morais. A obra é datada entre 248 e 250. Há ainda um corpus de obras pseudocipriânicas, constante de escritos vários, tratados, sermões, poemas, e com proporções semelhantes ao corpus das autênticas. Esse é constituído das seguintes obras: Adversos Iudaios, contra os judeus, de Montibus Sina et Sion, os montes Sinai e Sião. Ad Virgilium Episcopum de Judaica Incredulitate, ao bispo Virgílio, sobre a incredulidade dos judeus. De Pascha Computus, o cálculo da Páscoa. De Laude Martyrium, o louvor do martírio. De Rebaptismate, o rebatismo. Ad Novatianum, a Novaciano. De Aleatoribus, às vezes intitulado contra aleatores, contra os jogadores de dados. De Singularitate Clericorum, o celibato dos clérigos. De centésima, sexagésima, tricésima, centésima, sexagésima e trigésima, as partes da recompensa. Exhortatio de Paenitentia, exortação à penitência. De Duodecim Abusivis Saeculi, os 12 erros deste mundo. De Colena Cipriani, o banquete de Cipriano. E os poemas de Sodoma, Sodoma, e de Iona, Jonas. Entre essas havia o de Spectáculos, os espetáculos, e o de Pudicitia, a castidade, hoje atribuídos a Novaciano. Multiplicado durante a Idade Média tanto quanto o corpus das obras autênticas, esse corpus de obras pseudepígrafes também é indicador da autoridade e da influência do Santo Bispo de Cartago, e seus ensinamentos.